Bem, vamos lá, vou começar aqui logo trazendo as informações do jogo, né? Jogo das 21 horas, estádio Maracanã, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, transmissão Sport TV e Premier, tá? A provável escalação do Flamengo: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Inclusive, o nosso repórter Gabriel Orfan confirmou que, apesar do Varela estar relacionado, Varela está sendo relacionado depois de um bom tempo, o Wesley é que deve ser o titular, tá? Então, Santos ou Matheus Cunha, tá? O Matheus Cunha também treinou, mas está naquela questão do quadril e tal. Pode ser que ele jogue, então tô torcendo de dedo cruzado pro Matheus Cunha jogar. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Vitor Hugo, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Matheus França ou Everton Cebolinha e Gabigol, tá? Então esse é o provável time, um pouco diferente do que a gente trouxe mais cedo, são apurações que vão acontecendo. Davi Luiz e Mateuzinho seguem fora, e o Bruno Henrique, o Flamengo também divulgou, e seguindo aquele retorno gradativo, o Bruno Henrique não vai para o jogo, tá? Então, o Bruno Henrique também é desfalque por essa questão aí do retorno gradativo. A provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Lima, Ganso e Gabriel Pirani, John Arias e Germancano, tá? Desfalques deles: o Lelê, que já atuou, né, na Copa do Brasil por outra equipe, Vitor Mendes afastado, Jorge, Alexander, Gustavo Apes, Keno e Marrone. O árbitro é aquele, o Anderson Daronco. Assistentes: Bruno Rafael Pires e Danilo Ricardo Simon Maniz. VAR, Daiane Muniz. Cara, essa Daiane é aquela que já teve alguns problemas aí no VAR com o Flamengo. Bem, passando para vocês aqui que o técnico Renato Gaúcho, né, o famoso Renato Portaluppi, comandou a equipe do Flamengo por pouco mais de 5 meses e foi vice-campeão da Libertadores. Em entrevista ao canal do nosso amigo Duda Garbi, ele relembrou sua passagem pelo clube. Foi por uma bola, você vai ver lá. O segundo treinador com melhor aproveitamento fui eu, só que o Jorge Jesus disputou só Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu disputei Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro, com 7, 8 jogadores no departamento médico. Então, os números não mentem. O Renato comandou o Flamengo em 37 jogos, com 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, obtendo 72% de aproveitamento. Já Jorge Jesus, citado por Renato, comandou o time em 57 partidas, teve 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Tá? Ele teve uma derrota a mais, o Renato, com muito menos jogos, né? 37 contra 57 do Jorge Jesus, mas ele teve aí o aproveitamento de 72 e o Jorge Jesus de 81,3. O Jorge Jesus fora de série, mas o Renato realmente não foi mal não, gente. Não foi mal não, tá? E visando aí trazer uma maior transparência, a CBF vai começar a divulgar já nesta terça-feira vídeos com análise das decisões da arbitragem em lances polêmicos da rodada do Campeonato Brasileiro. O material contará com explicações técnicas sobre as decisões dos árbitros. A tendência é que vire rotina em todas as semanas, todas as rodadas do final de semana, tá? Então, uma novidade aí, né, que eles vão estar fazendo a questão da análise, né, das decisões e tudo mais, e já teve, inclusive, uma análise feita. A CBF divulgou um vídeo em que o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Seneme, analisou os lances polêmicos da rodada do Brasileirão, e aí um dos momentos analisados foi a expulsão de Canu do Bahia contra o Flamengo. Na visão do Seneme, a expulsão foi exagerada e Gabigol merecia ter ganho um cartão amarelo por simulação. Ele, Canu, não tem nenhuma necessidade de jogar o braço. É um risco que ele assume, mas esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar seu adversário. Foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo. E outro detalhe: o Gabigol, quando põe a mão na cara, é uma simulação. Estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. Uma expulsão muda muito o jogo. Se eu não tenho certeza, não ajo de maneira mais rigorosa. É uma jogada que não atinge o rosto do adversário. É desproporcional essa queda. Se fosse melhor analisada, seria uma simulação de cartão amarelo. Não estamos aqui para defender árbitro, tá?
Então, eles aí criticaram, né, o lance do Canu, que foi expulso aí pelo segundo cartão amarelo. Tá? Então isso já faz parte dessa iniciativa deles aí. De olho aí nas renovações, daqui a 14 dias, 3 jogadores do Flamengo estarão livres para assinar pré-contrato com alguma outra equipe. O zagueiro Rodrigo Caio, o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique. O trio é multicampeão pelo Flamengo e cada jogador vive uma situação diferente nos dias atuais. Enquanto Everton Ribeiro segue constantemente sendo escalado como titular, Bruno Henrique e Rodrigo Caio vão ganhando ritmo de jogo e buscando cada vez mais espaço na equipe de Sampaoli. O trio tem contrato com o Flamengo válido até o fim deste ano. Então eu vou passar para vocês aqui agora, né, com relação aí a questão do Everton Ribeiro, que o Flamengo definiu a data para que se iniciem as conversas mais profundas sobre a renovação do Everton Ribeiro. Segundo o jornalista Léo José, o clube e o staff do jogador devem bater o martelo sobre a extensão do vínculo no segundo semestre desse ano. Tá? Alguns clubes brasileiros e do exterior sondaram o meio-campista de 34 anos, porém não avançaram até o momento nas negociações. Everton Ribeiro é o jogador mais antigo do elenco atual do Flamengo. Ele foi contratado em 2017 e desde então conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra. Se a gente contar algumas outras taças, Florida Cup e tudo mais, são 14 ou 15 títulos, né? E aí eu vou falar para vocês aqui. A gente já vai falar sobre a questão do Pedro também, mas eu quero passar para vocês toda essa questão do Everton Ribeiro. A gente sabe que algumas equipes estão de olho e tudo mais, e aí o Neto, no Donos da Bola, comentou sobre interesse do Corinthians no Everton Ribeiro. Em relação ao Ribeiro, o Flamengo não quer mais. Que loucura é essa, Neto? Que loucura é essa? Ele ainda tem idade para ficar mais um ou 2 anos no Flamengo, sim, rendendo. O Sampaoli já botou 5 contratações que ele quer. Sampaoli, já disse que um monte vai sair, assim como no Corinthians. Vai ser um jogo de inteligência por parte das pessoas. E aí ele falou assim, o Everton Ribeiro vai ser uma contratação incrível para o Corinthians. É muito bom de bola, é líder, faz gols, articulador, cabe tão bem, mas tão bem que é quase unanimidade dentro do Corinthians. É uma força incrível ter um meia-esquerda que há muito tempo não tem. Se o Renato Augusto machucar, o Corinthians não existe. A informação que eu tenho é que Everton Ribeiro é a bola da vez para o Corinthians. Beleza. Então a gente aqui traz agora a nossa informação, né? Eu e o meu repórter, o Gabriel Órfão, a gente fez uma apuração aí. Então vamos lá. Olha só, informação exclusiva, né? Um membro da família do jogador revelou que não existe nenhuma negociação com o Corinthians. O familiar informou que o staff de Everton foi procurado por diversos clubes, mas em respeito aí, ao contrato que tem com o Flamengo e a vontade de permanecer no clube, negociações não foram abertas. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo está afirmando que até o momento nenhuma negociação de contrato foi aberta, tá? Ou seja, renovação ainda não foi aberta, porque eles estão com esse plano de fazer para o segundo semestre. A expectativa de Everton Ribeiro é de aguardar conversas com o Flamengo pela renovação. Caso isso não ocorra, o camisa 7 dá preferência para uma saída para o Oriente Médio. Tá? O jogador pretende negociar primeiramente com clubes estrangeiros por conta de sua história com o Flamengo. Ele tem contrato até o fim do ano, como a gente já falou, e dá preferência ao Flamengo no Brasil, e se não for Flamengo, ele prefere ir para o Oriente Médio, tá certo? Então quem não ficou muito feliz com a nossa matéria exclusiva aí foi o Neto, né, que falou que o Flamengo não queria mais, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa. É impressionante, cara. Mas tudo bem, a gente entende, Neto, que você precisa de audiência falando do Flamengo, né? Tenho nada aí contra você, nada contra o Donos da... Inclusive Donos da Bola, que eu participo sempre aí na Band Rio, mas você gosta de falar do Flamengo, né? Ainda mais em dia de jogo, né, Neto? Tá certo.